Olá, motorista tem a carteira de habilitação suspensa por provocar morte em acidente de trânsito. Você confere os detalhes do caso que chegou à Justiça nesta edição da TV.jus, que traz também. Presidente do TJ acompanha andamento da execução do planejamento estratégico do Judiciário. Eu estou, de modo inicial, satisfeito com os números que me foram apresentados. Tem também as informações sobre o mutirão carcerário que vai ser realizado na comarca de Cáceres. E no Dia Internacional da Síndrome de Down, a TV.jus mostra exemplos de vida, amor e dedicação. Tudo isso e muito mais a partir de agora, na TV.jus. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e coordenadores do TJ se reúnem para verificar o andamento da execução do planejamento estratégico da atual gestão. A repórter Marcela Lírio acompanhou a reunião. O planejamento estratégico de 120 dias do Tribunal de Justiça de Mato Grosso teve início em janeiro deste ano. Após quase 3 meses, os coordenadores de diversas áreas do TJ apresentaram ao presidente, desembargador Rui Ramos, como está o andamento das ações. Hoje nós encontramos números que são números bastante razoáveis para 3 meses de ações que nós estamos a realizar. E de modo que eu continuo com muita esperança nessa equipe que nós temos. A equipe são composta de pessoas que têm o pleno conhecimento técnico e bastante experientes aqui no tribunal. Eu estou, de modo inicial, satisfeito com os números que me foram apresentados. A execução do planejamento vai seguir os 3 pilares: estratégico, tático e operacional. E os coordenadores de áreas estão trabalhando com foco nas metas propostas. Aquilo que é da nossa competência executar, nós temos dado prioridade no sentido de não atrasar por nenhum minuto. Então isso facilita o atingimento das metas. E temos buscado as áreas que impactam o nosso resultado, negociando com elas o cumprimento dos seus prazos. A equipe está integrada, tem percebido um grande nível motivacional e de realização mesmo do que foi planejado. É isso que nós temos que frisar cada dia mais, a colaboração entre as áreas para que as ações consigam serem executadas no prazo estabelecido e da forma mais eficaz. Caminha bem o tribunal nesse momento, as áreas estão trabalhando concatenadas e não só pretendendo entregar resultados rápidos nesses 120 dias e as coisas estão caminhando bem. O alinhamento das equipes reflete diretamente no trabalho que o Tribunal de Justiça entrega ao cidadão. Naturalmente, quem está lá na ponta aguardando os serviços está, vamos dizer assim, nos olhando e perguntando: opa, o que vocês vão nos apresentar? Com todo esse complexo e de serviços com complexidades, muita complexidade que vocês possuem, mas eu quero, na verdade, a prestação jurisdicional, eu quero, na verdade, o meu acordo firmado, a minha mediação feita, enfim, qualquer um desses métodos. Eu preciso entregar a eles, que o destinatário é o jurisdicionado. Então, é isso que eu levo sempre e ressalto sempre aos colegas aqui da administração. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da 2ª Câmara Criminal, condenou um motorista da capital à prisão e suspensão da carteira de habilitação por agir de forma imprudente e causar um acidente em que a vítima faleceu. É o que você confere agora no quadro Sentença. O trânsito requer atenção a todo instante. Um descuido pode ocasionar acidente. O veículo é como uma arma e pode matar. Por isso é muito importante seguir corretamente as leis de trânsito. Os acidentes, na maior parte das vezes, acontecem por causa da imprudência. Nós vamos agora percorrer algumas ruas de Cuiabá para ver como os motoristas e motociclistas se comportam no trânsito. Em poucos minutos, flagramos pedestres atravessando fora da faixa. Em horário de pico, a movimentação é grande e a pressa também. Alguns condutores desrespeitam a faixa exclusiva de ônibus. Esses carros mudam a faixa sem sinalizar. Atender telefone e usar o celular ao volante tem sido uma prática comum e muito perigosa. Esse tem bastante no trânsito, hein?
Dá medo? Dá medo, é perigoso. É muito perigoso isso, né? Proibido, né? É errado. E foi num acidente com vítima fatal, envolvendo um caminhoneiro e um motociclista, que o Tribunal de Justiça, por meio da Câmara Criminal, condenou o motorista com a pena de 1 ano e a suspensão da CNH. A defesa do condutor do caminhão buscava a absolvição, com base em suposta culpa do próprio motociclista, da vítima. Mas o tribunal entendeu que a prova testemunhal e pericial existente indicava que, de fato, o condutor do caminhão fez aquela conversão de forma abrupta, repentina, e não sinalizou, não deu a seta para a esquerda, que seria obrigatória, de forma que colheu o motociclista de surpresa, provocando seu óbito. A suspensão da habilitação ocorre de algumas formas. Processos de suspensão, eles geralmente partem do acúmulo de pontos, durante 1 ano. O condutor ele não pode ultrapassar 21 pontos em 1 ano, ou então a partir de multas de infrações específicas. Existem artigos como o 65, que é a condução de veículos sob influência de álcool, que uma única infração pode acarreta a abertura de processo administrativo, culminando na suspensão do condutor por até 1 ano. Em relação a acidentes de trânsito, um fator que preocupa é o consumo de bebida alcoólica, uma combinação perigosa. Em Mato Grosso, nas ações de fiscalização da lei seca, 20% dos condutores são pegos alcoolizados. O motorista que tem a habilitação suspensa perde definitivamente a CNH e só pode voltar a dirigir no prazo de 2 anos. O condutor abordado, a tolerância de ingestão de álcool é 0. Sendo superior a 0, até 0,33 miligramas, ele vai responder administrativamente. Ele vai ter cometido uma infração, no caso, infringiu o artigo 65, e vai responder administrativamente. Se o índice no etilômetro, conhecido como bafômetro, for superior a 0,33, além de responder administrativamente, ele vai responder criminalmente. Lembrando que essa infração, além de levar o condutor a uma suspensão de até 1 ano, ele sendo reincidente, 2 anos de suspensão, ainda existe a multa. Essa multa atualmente tem um valor de R$ 2.915. São quase R$ 3.000 de multa pelo cometimento dessa infração. E veja a seguir os detalhes do mutirão carcerário que vai ser realizado em Cáceres. E tem ainda, mães mostram amor e dedicação aos filhos com síndrome de Down. É um instante só. Na frequência dos seus direitos, no ritmo da sua opinião, em sintonia com a justiça. Estação TJ. Sintonize a rádio que traz todas as ações do Poder Judiciário Estadual e repertório musical de qualidade. www.estaçãotj.com.br. Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso realiza a partir desta quarta-feira o mutirão carcerário na comarca de Cáceres. O trabalho segue até sexta-feira. Quem tem mais detalhes é a repórter Mara Santos. A comarca de Cáceres, a 225 quilômetros de Cuiabá, é a sexta a receber o mutirão carcerário. Magistrados, assessores e servidores vão realizar o levantamento de processos criminais, cartas precatórias, entre outros procedimentos. Na semana passada, a equipe da Corregedoria esteve em Juína, onde foram avaliados os processos de 215 recuperandos. Mara Santos, para a TV.jus. E hoje é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data foi estabelecida oficialmente em 2006 e a TV.jus foi em busca de exemplos de superação que servem de inspiração para todos nós.
A mãe do pequeno Micael conta que descobriu que o filho tem síndrome de Down no dia 21 de março de 2015, 2 dias após o nascimento do filho e, coincidentemente, o Dia Internacional dedicado à síndrome. Para Jussara Moraes, o primeiro momento foi de preocupação, mas apesar das dificuldades enfrentadas no início, ela encara a situação como uma lição de vida. Eles têm aquela vontade, né? O Micael tem 2 anos ainda, mas ele não anda bem, né? Então eu vejo que ele se esforça para andar, para falar, entendeu? Ele é muito assim carinhoso. A autônoma Eloana Silva Lopes, mãe da pequena Paula de 2 anos, também vê a situação com otimismo. Ela é mãe de outras 2 crianças e afirma que lida com a filha com síndrome de Down com a mesma naturalidade que com os outros filhos. Depois que ela veio, através dela, foi uma experiência muito grande, até para as crianças mesmo. Em casa, a convivência é normal. Para mim, ela nem tem Down, porque eu crio ela da mesma forma que eu crio os outros 2. É um anjo dentro de casa. Tenho aprendido muito, mesmo depois que eu tive ela, depois que ela nasceu. É uma experiência, está sendo ainda, continua. Eu corro mais ainda atrás das coisas para descobrir mais sobre o Down. O jovem Felipe, de 21 anos, também tem síndrome de Down e leva uma rotina normal. Além de estar matriculado no projeto de educação para jovens e adultos, Felipe também pratica esportes. A mãe do rapaz é aposentada e faz questão de acompanhar o desenvolvimento do filho. Eu procuro muito conhecimento. Hoje nós temos a internet, né? Então eu procuro dentro da internet o que nós temos fora de Mato Grosso, o que nós temos fora do Brasil. Então eu vou buscando esse conhecimento. Fora esse conhecimento, na realidade, a minha família toda, ela está junto com ele. Quando a gente vai fazer alguma ação para o Felipe, a gente discute antes. E por lidar com a situação há mais de 20 anos, Júlia compartilha a experiência dela com as mães que estão começando essa jornada. Elas não terem medo, né? Medo de nada, medo do diagnóstico, mas que ela acredite no filho dela e que ela tenha uma meta para esse filho. Ela precisa ter uma orientação médica ou de reabilitação para o diagnóstico dele. Mas ela tem que fazer uma meta. O que eu quero para o meu filho? Eu quero que ele seja um cidadão, eu quero que ele participe, como outros filhos qualquer. Ele precisa ter esse rumo, como a família também precisa se reorganizar no sentido de onde ele vai chegar. Cerca de 1 em 800 bebês nascem com a síndrome de Down e, na maioria dos casos, a síndrome acontece por acaso. É um acidente genético. A fisioterapeuta da APAE em Cuiabá, Roberta Ribeiro, garante que a terapia ocupacional ajuda e muito no desenvolvimento do bebê. Toda criança com síndrome de Down, ela apresenta uma hipotonia generalizada, que é quando a criança fica mais molinha. E essa hipotonia, ela faz com que a criança tenha um atraso no desenvolvimento motor dela. Então a terapia ela vai fazer com que essa criança alcance esse desenvolvimento motor para que ela não tenha tanto atraso. Através de brincadeiras, né, a gente faz com que ela tenha um fortalecimento muscular e consiga alcançar esse desenvolvimento motor normal. E a TV.jus fica por aqui. Acesse também o nosso portal de notícias, tjmt.jus.br. A gente volta amanhã com mais notícias do Judiciário Mato Grossense. Até lá!